Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a vida dos irmãos, com todos que aqui se encontram nesta noite e aqueles que também estão nos acompanhando através da rede social. Que Deus abençoe as nossas vidas, fale aos nossos corações. Estamos iniciando mais uma campanha de missões nacionais e queremos juntos estar participando, estarmos envolvidos com esta campanha para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Boa noite mais uma vez, igreja. Boa noite também a quem está nos visitando. Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Esteja também abençoando os irmãos que estão nos acompanhando em casa. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje estamos dando início a mais uma campanha de missões nacionais 2021, com o tema Jesus Cristo é a única esperança. E a divisa encontra-se no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que fala assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, é com muita alegria, irmãos, que hoje nós aqui como igreja estamos iniciando mais essa campanha, né? Eu creio que será uma campanha abençoada pelo Senhor, né? E que Ele nos conduza nesta noite. E agora nós vamos estar passando um vídeo da abertura da campanha de Missões Nacionais 2021. Milhões de brasileiros olham para o futuro e perguntam: restará alguma esperança? Cristo, a única esperança. Em 31 de janeiro de 1965, diante de uma multidão de cerca de 180 mil pessoas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o pastor Rubens Lopes, presidente da Convenção Batista Brasileira, lançou oficialmente a campanha nacional de evangelização. Neste momento, realiza-se no estádio do Maracanã, o maior estádio do mundo, o lançamento oficial da campanha nacional de evangelização. De começo, ela era apenas um desafio. Hoje ela é um desafio aceito pelo povo batista do Brasil. O povo batista do Brasil vai começar a sua marcha batida para dizer ao Brasil, numa extensa linha de frente, que há de ocupar o território nacional inteiro, que Cristo é a única esperança. Eu acho, pastor Fernando Brandão, que esse é um momento histórico para a nossa denominação batista. Dia 23 de maio de 1963, um movimento novo aconteceu entre os batistas do Brasil, da América Latina e de todo o mundo. Neopioneirismo. E foi uma convocação para que nós, batistas brasileiros, vivêssemos um novo momento de pioneirismo no país, através da proclamação do Evangelho, Cristo a única esperança. Jesus fez pessoa com P minúsculo.
alguém com A minúsculo. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Ele destruiu aquilo que na minha vida me incompatibiliza com Deus. Nós batistas proclamamos que o único acesso é Jesus Cristo. Amados irmãos, que alegria! Estamos em campanha de missões nacionais. O tema desse ano é um tema lindo que já foi usado em 1965, 1999. Esse ano estamos usando novamente esse tema. Jesus Cristo é a única esperança, porque é uma mensagem bíblica sempre atual. Jesus Cristo é a única esperança. E nós queremos agradecer a todos vocês, igrejas, congregações, pastores, missionários, mobilizadores, promotores de missões, mobilizadores voluntários, enfim, todos, as crianças, a escola bíblica dominical, os pequenos grupos, enfim, todos participando das campanhas de missões nacionais ao longo desses anos. Muito obrigado e graças a Deus a obra tem avançado, você tem participado, você tem investido, as igrejas têm investido e a obra avança. Nós podemos ver isso no sul do Brasil, tantas igrejas sendo organizadas neste ano, a Amazônia, irmãos, tantas comunidades sendo abençoadas, crianças formando líderes ali, radicais, missionários, um barco na Amazônia. Se olharmos para o sertão, quanto avanço nas comunidades sertanejas, missionários radicais, missionários trabalhando na plantação de igrejas e a nossa carreta missionária, que bênção, que sonho! Glória a Deus, estamos avançando, mas temos muito mais. Deus tem feito maravilhas nesse tempo, meus irmãos. A Cristolândia tem abençoado tanta gente. Esse ano começamos os Sons da Missão aqui no Rio, que é a orquestra da Cristolândia. Vamos também trabalhar isso em São Paulo, em outros estados. A orquestra Cristolândia, ou seja, a obra do Senhor continua avançando. E essa campanha será maravilhosa, queridos. Será uma campanha extraordinária para avançarmos muito mais. Eu já estou sonhando com a segunda carreta. Falava para a nossa equipe encomendar em junho do ano que vem, se Deus permitir. Se tivermos uma grande campanha e Deus nos der condições, nós vamos encomendar a segunda carreta missionária, que sonhamos ter 5 carretas missionárias para abençoar o Brasil. Sonhamos ampliar, duplicar a capacidade das Cristolândias de receber alunos, de acolher pessoas. Sonhamos avançar muito mais no sertão, no sul, no sudeste, no centro-oeste, avançar na obra do Senhor. E todos os recursos da campanha, todas as ofertas, irmãos, são investidos, todos esses recursos são investidos nos campos missionários para a glória de Deus. E como a obra tem crescido, e não vamos recuar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a única esperança. Nós não podemos deixar de fazer as campanhas, não podemos deixar de enviar missionários, abrir novas frentes de trabalho para proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. Conto com você, pastor querido, conto com você, conto com a sua igreja. Meus queridos missionários, estamos juntos, contamos com vocês. Promotores de missões, contamos com vocês. Nossos MMVs, missionários mobilizadores voluntários, contamos com vocês. Teremos uma grande campanha para a glória de Cristo Jesus. Estamos juntos e vamos avançar, porque Jesus Cristo é a única esperança. É a única esperança desse mundo tão hostil. Boa noite, amada igreja, graça e paz, amém? Nossa, a gente vendo esse vídeo, a gente vê, né, como é gratificante nós nos tornarmos um missionário onde nós estamos, né? E é com as nossas vidas aqui na igreja, se envolvendo com missões, fazendo a nossa parte, que é orando, ofertando e também indo até onde a gente pode ir, porque somos missionários aonde nós estamos, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa cidade. Nós podemos ser também, fazer o papel de um missionário. Convido a igreja agora para estar baixando as tuas cabeças, abrindo seu coração a Deus, elevando seus pensamentos, colocando a vida de vocês diante do Senhor agora nesse momento. Vamos orar, irmãos.
Pai, misericordioso é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nesse momento, Pai, quero te agradecer, Senhor Deus, pelas nossas vidas, agradecer, Senhor, pela nossa igreja, pelo teu povo, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Peço, Senhor Deus, nesse momento, que o Senhor esteja visitando cada pessoa, cada coração aqui presente, Pai. Cada um que aqui adentrou, Senhor Deus, que possa sair daqui hoje preenchido pelo teu Santo Espírito, Senhor. Estamos, Pai, iniciando mais uma campanha de missões. Campanha essa que é feita, Senhor, para divulgar, Pai, o papel do missionário a campo, levando a tua palavra, levando o evangelho a quem precisa, a tantas e tantas pessoas e tantos lugares. E hoje nós iniciamos mais essa campanha. Nós te pedimos, Senhor, que seja conduzida por ti, Pai. Que o Senhor fale aos corações de cada irmão. Que o Senhor conduza essa campanha, Pai, conduza a nossa igreja. E que tudo que for feito, Pai, seja feito com amor, em prol daquele que está longe, Pai, daqueles que estão lá fora. Pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada missionário a campo, de suas famílias, daqueles que tiveram que deixar o campo, estão em seus lares, tentando voltar, mas ainda não conseguiram. Seja o Senhor, Pai, no controle de toda essa situação. Peço também, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida do nosso pastor Marcelo, sua família. Esteja, Senhor Deus, também com essa equipe, Pai, que está no Ministério de Missões, a Giovana como líder, todos os irmãos que estão junto dela, acompanhando e ajudando no desenvolver das campanhas. Peço, Pai, que tudo esteja debaixo das tuas mãos poderosas. Acolhe, Senhor Deus, cada pedido, cada intenção agora de cada um aqui presente no teu altar. E eu entrego, Senhor Deus, essa campanha em tuas mãos. Seja dirigida e guardada e protegida pelo Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de nós estarmos unidos aqui na tua casa. Pai, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. E seja o Senhor, Pai, a dar direção e seguir, Pai, dirigindo esse culto dessa noite. Muito obrigada mais uma vez. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A salvação. Oremos. Pai amado, nós nesse momento, Senhor Deus, entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor Deus. Prestamos a Ti, Senhor, toda honra e toda glória, porque Tu és merecedor. E é neste momento, Senhor Deus, onde nossa igreja faz a abertura de missões. Nós, como missionários que somos, como igreja missionária, nós, neste momento, Senhor Deus, queremos adorar ao Senhor e pedir ao Senhor para que nos dê o discernimento e nos dê vontade de estar junto com a igreja, anunciando o Evangelho do Senhor, de sermos verdadeiramente missionários, de cumprir o ID de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, aceite nosso louvor. A nossa gratidão a Ti, Senhor, é por tudo que o Senhor tem feito por nós. Entrego neste momento a mão, nesta noite, em Tuas mãos, os nossos irmãos missionários. A liderança envolvida nesse projeto missionário, que Deus venha falar aos nossos corações. Que nós tenhamos no nosso coração um ardor missionário, de estar contribuindo, orando e também indo. Fique conosco, Senhor, toma a direção deste culto. Essa é a nossa oração, já pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. A igreja poderá se assentar. Amém, irmãos? Então, a nossa campanha de Missões Nacionais 2021 estão trazendo 4 temas, 4 ênfases. A primeira delas é sobre a nova geração, que é sobre as crianças. Eu vou estar lendo aqui um trechinho para os irmãos,
falando um pouquinho sobre o trabalho evangelístico com as crianças no Brasil. Jesus Cristo é a única esperança para a nova geração. Caso Henri Borel, atentado na creche Aquarela, criança encontrada no lixo, a impressão que temos é de que todo dia toma conta do noticiário uma tragédia com alguma criança. E não é só impressão. Os dados mostram um aumento da violência contra os pequenos durante a pandemia. O Disque 100, Serviço de Denúncias do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, registrou 95.247 denúncias em 2020, contra 86.800 em 2019. Este é o maior patamar desde 2013. No caso do Distrito Federal, houve um aumento de 236,13% nas denúncias em 2020, segundo a Secretaria de Justiça. A maior parte delas relacionada à negligência. A média é de quase 11 denúncias por hora, porém, o número pode ser muito maior devido à baixa notificação. A maior parte das agressões acontece no ambiente familiar, o que dificulta que sejam identificadas. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, 60% das agressões acontecem dentro de casa. Um levantamento feito pela Fundação para a Infância e Adolescência apontou que as vítimas mais atingidas pela violência são exatamente as crianças menores de 6 anos. Nos últimos 10 anos, cerca de 2.000 crianças com menos de 4 anos morreram, vítimas de agressão no Brasil, segundo a SBP. No período de janeiro de 2010 a agosto de 2020, 103,149 mil crianças e adolescentes de até 19 anos de idade morreram vítimas de agressões em nosso país. Em meio a essa difícil realidade, nós sabemos que a única esperança para as crianças é Jesus Cristo. É preciso deixar de negligenciá-las e torná-las alvo de nossas orações e ações missionárias, pois só assim mudaremos o cenário que vivemos hoje no Brasil. Assim como Jesus disse à multidão, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19:14. Nos dias de hoje, precisamos fazer com que o Evangelho chegue até a nova geração, para que haja transformação e esperança. Agora a gente vai estar passando um vídeo de um testemunho de uma garotinha que chama Graziela. A hora de Deus é perfeita. E a história da pequena Maria Graziela Lemos é prova disso. Desesperadora. Esta é a situação de Manaus. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade. Uma ajuda em meio ao caos. Nós temos visto a necessidade de cuidar das pessoas que estão nas portas dos hospitais. Tem sido muito triste porque as pessoas ficam à espera de cuidado, às vezes sem alimentação, aqui no 28, no Delfina, e tem sido realmente assim um tempo de cuidado. O momento de pandemia que estamos vivendo nos trouxe grandes desafios, mas também muitas oportunidades. Em janeiro, ainda desse ano, quando começou a segunda onda, ali em Manaus, um grande cenário de extrema dificuldade vivemos. Mas também muitas oportunidades, onde que, através do SOS Manaus, muitas pessoas foram abençoadas ali. Abençoadas com cestas básicas, abençoadas com um grande movimento das igrejas batistas para alcançar essas pessoas ali naquele lugar. Foram distribuídos mais de 25 mil kits de cafezinho, de lanches, mas, acima de tudo, a palavra do Senhor foi pregada naquele lugar. Mas com tudo isso nós vimos também a necessidade da alimentação.
E num movimento, através da sala de oração, iniciou-se um grande movimento de amor e cuidado para que alimentos chegassem até o Amazonas. Em uma dessas entregas de cestas básicas, nós encontramos ali uma família pedindo auxílio de alimento e também relatando para os nossos missionários Jailson e Gleice de uma criança que havia sofrido um acidente e estava de cama. A Graziele é uma criança muito especial que ela já vinha frequentando aos cineminhas bíblicos, as sessões de cinema que a gente tinha lá dentro do assentamento. Chegaram cestas básicas até o nosso campo de trabalho e nós fomos até lá entregar essas cestas e deparamos com a tia dela clamando por alimento, ela precisava de alimento. Quando meu esposo chega na casa, a menina está acamada há um mês, com a perna totalmente imóvel. Ela estava brincando ali no barranco e daí ela escorregou para lá para baixo e a pedra acompanhou ela, né? E caiu nas perninhas dela. A menina estava sem os remédios que ela precisava tomar para dor. E aí eles tinham a receita, a gente pegou esses remédios no barco missionário, que nos ajuda muito, a gente tinha esses remédios lá e nós levamos. Em contato com a família, com os avós e as tias, nós levamos aquela criança para o hospital. E aí o médico constatou lá para mim que se caso levasse ela no outro dia, a perna dela ia ser amputada. No mesmo dia já passou por uma cirurgia para retirar o líquido, tirar a secreção. E ela fica internada durante 14 dias, em um processo lento de recuperação em casa, de fisioterapia, e nós acompanhando. No dia do acompanhamento que ela saiu do hospital, eles vieram visitar, trouxeram remédio, trouxeram fralda, trouxeram o que ela estava precisando no momento de cuidado. E nós louvamos a Deus, porque nós entregamos para aquela família não foi apenas uma cesta básica, mas foi a esperança de uma família restaurada pelo Senhor, a esperança de uma criança que pode caminhar, que pode correr e que pode glorificar a Deus através disso. Então eu agradeço os missionários mesmo de ter chegado aqui na minha casa com alimento, eu agradeço a igreja, eu agradeço eles do fundo do meu coração mesmo, porque só eles. Nesse tempo, todos entenderam que Jesus Cristo é a única esperança. E os voluntários, toda a nossa força-tarefa, toda a nossa força batista no Brasil, entendeu que pessoas em comunidades ribeirinhas precisam ser alcançadas por Cristo Jesus. Sendo Cristo a nossa única esperança, eles não podem ficar de fora. O Evangelho do Senhor é para todos e todos precisam ser alcançados por Cristo Jesus. Então, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão a Deus por toda essa força-tarefa batista brasileira que se envolveu ali em Manaus, em tudo que estava acontecendo para que o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa única esperança, seja conhecido nessas comunidades. Jesus Cristo é a única esperança para o Brasil. Este é o nosso momento maior da adoração. Falar em ofertas. Eu costumo sempre compartilhar com a igreja, quando se fala em ofertas, às vezes as pessoas ficam assim meio constrangidas. Questão de dízimo, de ofertas. Talvez você possa até pensar, nossa, é o momento do dinheiro. Mas não, irmãos. Os nossos missionários que estão no campo, eles precisam se alimentar. Eles precisam de remédio, eles precisam se locomover. Ai de nós se nós não tivermos o nosso trabalho. Nós temos condição de alimentar nossa família? Se não tivermos nenhum ganho, nós não temos. Os missionários estão ali no campo para anunciar a palavra do Senhor. Assim como Paulo, também, o apóstolo Paulo, ele recebia ofertas. Os irmãos ofertavam para ele, porque ele precisava se alimentar. Ele precisava se locomover de cidade em cidades. E os nossos irmãos que estão em campo também precisam. Você já imaginou se nós estivéssemos lá no Amazonas, que é um estado
muito difícil de locomoção, porque é um estado que é muito banhado por águas. Precisa de canoa, precisa de bote, às vezes para chegar um remédio lá, há necessidade da intervenção do exército para levar alimentos, e os nossos irmãos batistas estão lá também, anunciando o evangelho como missionários, curando as pessoas, levando a mensagem do evangelho, que também é papel nosso de igreja. Como nós aprendemos hoje de manhã na escola bíblica, se você não veio, você perdeu. Ser igreja é estar lá fora, é sermos missionários. Se nós estamos aqui declarando que nós somos uma igreja missionária, nós estamos assumindo um compromisso com Deus muito sério. E Deus quer que você vá, Deus quer que você anuncie. Mas se você não tem condição de ir ao campo, você pode, de outra maneira, orar pelos nossos irmãos, pedir a intercessão de Deus, que Jesus possa estar protegendo esses irmãos, possa estar capacitando esses irmãos para este trabalho missionário. O Brasil precisa de pessoas que façam que este país conheça que Jesus é a única esperança, não há outro, não há outra, só Jesus. E para isso, irmãos, é necessário que nós que estamos aqui, nós que somos a retaguarda, nós oremos e também nós possamos contribuir. Às vezes nós dizemos assim, é o momento dos dízimos e ofertas. Mas eu costumo dizer, é o momento da contribuição para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Talvez esse seria o termo certo. Contribuir para o reino de Deus. E eu convido você, igreja, se o seu coração ardente de missionário que tu és, deseja ofertar a esses irmãos, ofertar para o crescimento do reino de Deus, este é o momento. Mas se você não tem condições, ore ao Senhor para que Ele dê provisões para você. Mas ore também pelos nossos irmãos missionários. Ore pelos irmãos que estão envolvidos neste projeto missionário da igreja. Este é o momento da sua entrega, da sua dedicação ao Senhor, de seu compromisso sério com Deus, trazer a tua oferta para o crescimento do reino de Deus. Enquanto nós passamos o hino que será anunciado aqui, a igreja poderá fazer a sua oferta, lembrando que nesse gasofilácero é dízimos e ofertas da igreja, e o outro gasofilácero é contribuição para missões, para os nossos irmãos missionários. E tenha certeza que o Senhor Deus irá abençoar você, meu irmão e minha irmã, abundantemente. Vamos ouvir o hino missionário enquanto você faz a sua contribuição para o reino do Senhor. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou
povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida Ele te Orarmos. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, em que o Senhor nos concedeu para que pudéssemos ter essa intimidade com o Senhor, de estarmos na tua casa, de ouvirmos a tua palavra. Querido Deus, apresentamos no teu altar as nossas ofertas, as contribuições desta igreja, Senhor. Consagramos a Ti, Senhor Deus, para o crescimento do Teu reino. Fale, Senhor, aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, Teus ensinamentos. Ó Deus, seja na boca do pastor Marcelo, que estará compartilhando missões nessa noite, que ele possa ser um instrumento usado pelo Senhor para transmitir a Tua mensagem para esta igreja. Agradecemos pelas vidas que puderam ofertar na Tua casa. Por isso, Senhor, nós consagramos essas vidas. E aqueles que ainda não puderam, que o Senhor venha abençoá-los com provisões. Ó Deus, toma a direção deste culto. Nós pedimos, Senhor, a Tua proteção aos nossos irmãos que estão a campo. Para esta equipe missionária desta igreja, que o Senhor nos fortaleça, nos dê mansidão de coração e nos capacite, Senhor Deus, para realizarmos o desejo do Teu coração, que é ser missões. Obrigado, Senhor, por este momento. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. A palavra está com o nosso pastor. Amém, irmãos. Em nome do Ministério de Missões da Igreja Batista, nós queremos estar fazendo um desafio para os irmãos nesta noite. Eu tenho aqui um kit de evangelismo, que eu tenho aqui uma bala, tenho aqui o livreto do Evangelho de João e tenho um folheto também. Os irmãos que sentirem no coração de estar evangelizando algum familiar, evangelizando algum amigo, falando de Jesus para essa pessoa, que vocês me procurem,
que eu vou estar distribuindo, porque nós estamos no mês de evangelismo, né? Vamos ter uma semana nacional de evangelização, mas não somente nessa semana, nesse mês. O nosso dever como cristãos, né, é sermos missionários todos os dias, pregarmos o evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas. Então, eu convido os irmãos, né, também todos os jovens, adolescentes, também eu desafio que todos possam estar compartilhando o amor de Deus com alguém. Amém? E peço que os irmãos me procurem, que eu vou estar distribuindo, em nome, né, do Ministério de Missões da Igreja Batista. Amém? Passo a palavra para o pastor. Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos, os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que também nos acompanham através da internet. Que Deus, mais uma vez, fale aos nossos corações nesta noite. Eu quero, antes de nós prosseguirmos, nós termos um tempo, mais um tempo de oração. Creio que não dá para nós fazermos nada, principalmente naquilo que fala na área espiritual, sem nós orarmos. Pedirmos a direção, a graça do Senhor, pedirmos que o Senhor conduza as nossas vidas, fale aos nossos corações. Não podemos ou não conseguiremos levar ninguém a lugar nenhum sem orarmos, sem intercedermos, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, colocar esta igreja, colocar, Senhor, o ministério de missões desta igreja, a liderança desta igreja, ó Pai, cada líder, cada membro desta igreja, cada um, Senhor, que tem congregado nesta igreja, debaixo da autoridade do Teu Santo Espírito. Sabemos, ó Pai, que não é pelas nossas forças, por nossos méritos, que nós iremos chegar a lugar nenhum. Tudo, ó Pai, nós dependemos de Ti. Dependemos do Teu poder, dependemos da Tua graça, da Tua direção, da autoridade do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Neste momento, ó Pai, nós queremos colocar a cada componente, membro, cada um, ó Pai, que tem cooperado com esta igreja, cada um, Senhor, servo que tem, ó Pai, contribuído de alguma forma, Senhor, com o ministério desta igreja, o ministério local, com o exercício, ó Pai, espiritual desta igreja em Tuas mãos. Seja, ó Pai, aqueles que trabalham, Senhor, ali na multimídia, ministério de música, o ensino, ó Pai, desta igreja, aqueles que ministram, aqueles que trabalham com crianças, a pregação, ó Pai. Sabemos, Senhor, que para chegarmos até aqui, há tantas barreiras, tantos desafios. Ó Pai, precisamos de tanto aquebrantamento, Senhor Deus, para chegarmos até aqui. Precisamos de tantas coberturas espirituais para chegarmos até aqui. Pedimos, ó Pai, que haja sobre cada um de nós a Tua autoridade, o Teu poder, a direção do Teu Santo Espírito. Eu peço, ó Pai, por cada membro desta igreja, aqueles que têm cooperado, aqueles que têm contribuído. Não é somente, ó Pai, dízimos, Senhor, que faz, ó Pai, com que uma igreja seja a igreja. Mas há tantas e tantas outras coisas, Senhor Deus. Até mesmo nós estarmos, ó Pai, orando, contribuímos também com o ministério de uma igreja, um ministério local, ó Pai. Senhor, nós sabemos que as ofertas, os dízimos, as contribuições missionárias, elas têm o seu valor, elas têm o seu papel também, ó Pai, no Teu reino. Mas há tantas outras coisas que nós podemos... Pai, eu quero estar clamando para que cada um de nós, Senhor, antes de tudo, venhamos estar debaixo da autoridade do Teu Santo Espírito. Pai amado, que haja comprometimento, ó Pai, em nossas vidas,
que haja caráter, que haja fidelidade, que haja, ó Pai, vidas realmente que estejam debaixo da tua autoridade, debaixo do teu poder, vidas que queiram te servir, ó Pai. Que não, ó Pai, nós venhamos olhar para nós mesmos, mas antes de tudo, ó Pai, nos esvaziarmos de nós mesmos para estarmos fazendo a tua vontade. Senhor, é tão bom nós ficarmos em casa, nós ficarmos no conforto do nosso lar, debaixo de uma chuva como esta, Senhor, não sairmos de casa, passarmos um domingo descansando, ó Pai. Mas sabemos, ó Pai, que temos que separar um dia para adorar, para estarmos em comunhão, para prestarmos o serviço espiritual a Ti, ó Pai. Por isso nós estamos aqui reunidos, para adoração, para celebração, para estarmos em comunhão. Fala, Senhor Deus, no coração do Teu povo, no coração da Tua igreja. Estamos no mês da evangelização nacional, pregando missões, ó Pai, mas também, Senhor, envolvidos com campanhas, não somente de missões, mas campanha de evangelização. E o desafio do mês de outubro é nós podermos, Senhor Deus, estar compartilhando da Tua palavra com alguém que esteja à nossa volta. Talvez um amigo, um colega da escola, alguém, Senhor, do nosso local de trabalho, que nós possamos testemunhar da nossa própria vida, falarmos do Teu amor, falarmos da Tua graça, do Teu poder, das Tuas misericórdias. Que nós possamos, ó Pai, separar um tempo, Senhor, das nossas vidas, para pregarmos o Teu Evangelho, para pregarmos a Tua palavra. Senhor Deus, que o nosso coração venha a ser consagrado a Ti. Nosso coração realmente venha a estar debaixo do Teu propósito, debaixo da direção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme a irmã Giovana falou, creio que foi semana passada o Dia Nacional da Evangelização, mas esta semana a nossa convenção Missões Nacionais tem separado, a partir agora de hoje, dia 10, a Semana Nacional de Evangelização. O propósito é que cada batista possa separar durante este tempo algum momento da sua caminhada, da sua vida, para falar do amor de Deus, compartilhar. Talvez muitos de nós nunca tenhamos compartilhado do Evangelho, ou compartilhado de Jesus Cristo, ou mesmo da nossa fé em Jesus Cristo com ninguém. Talvez em 30, 40, não sei quantos anos de vida espiritual que você tenha, nunca tenha compartilhado de Jesus Cristo com ninguém. E aí tem uma oportunidade. Giovana mostrou aí o kit de evangelização. O kit nós conseguimos através de uma colega que também trabalha com missões na cidade do Rio de Janeiro. Nós conseguimos uma balinha personalizada, mas só tem, eu creio que são 25 balinhas, eu acho. Acho que são 45. Exatamente 45. Não é para você chupar bala. A proposta não é você chupar bala, mas é você compartilhar. Eu não sei nem que bala é, se é bala de hortelã, se é bala. É bala. É bala. Foi uma igreja no Rio de Janeiro que teve essa luz e eles produziram balas e estavam vendendo balas missionárias, e eu, como propósito, eu mesmo comprei, adquiri a bala, para que nós pudéssemos, junto com o ministério, estarmos incentivando os irmãos a estarem evangelizando. Mas a igreja adquiriu o Evangelho de João, nós temos 200 Evangelhos de João, e nós temos o folheto que já há alguns anos nós temos utilizado, como ter a vida eterna. Então o folheto tem toda uma dica para que você possa compartilhar de Jesus Cristo com alguém. Seja da sua casa, da sua família, um amigo, alguém do seu local de trabalho, você tirar 5 minutinhos. Agora, se a pessoa te der uma abertura, você então tem aí a oportunidade de ler com ela o Evangelho de João. Durante esse mês de outubro, nós estamos fazendo os 21 dias de leitura do Evangelho de João. Por isso que eu tenho compartilhado no meu Facebook todo dia a leitura do Evangelho de João, e eu compartilho
um capítulo ali. Eu faço a leitura, depois que eu faço a leitura, eu vou lá, compartilho pelo aplicativo a leitura daquele dia. Então você, todo dia lá no meu Facebook, você tem lá um capítulo do Evangelho de João, e nós temos feito esta leitura, temos orado pela evangelização e compartilhamos. E louvado seja Deus aqueles que leem, aqueles que refletem, fazem uma reflexão ali na palavra, e que você possa também compartilhar, replicar. Essa é a ideia, que você possa replicar esta mensagem, possa replicar esta palavra. Irmãos, eu sei que nosso time hoje está curto, esse aí é o nosso tema, o tema da nossa campanha de missões nacionais para o ano 2021 é Jesus Cristo é a única esperança. E o tema desta noite para a nossa pregação, não sei se estou... Está rodando para mim não, Rebeca. Tá. E aí, Jesus Cristo é a única esperança para o mundo em trevas. Jesus Cristo é a única esperança. Para mim não está rodando, tá? Então vai aí, Rebeca. E o tema está dentro da divisa de Atos capítulo 4, versículo 12, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse aí é o nossa divisa para a nossa campanha. Irmãos, para nós compreendermos as palavras do apóstolo Pedro e João, é necessário então nós lermos todo o texto. E eu quero, dentro aí do nosso tempo, nós fazemos aí uma reflexão dentro de todo esse texto. É claro que a história do capítulo 4 envolve também um capítulo 3 que eu apenas vou mencionar, mas você pode na sua casa fazer uma leitura dos 2 capítulos para que você possa compreender o contexto do livro. O texto divisa da campanha, ele tem uma ênfase, e essa ênfase, ela tem um propósito, é mostrar a esperança que o mundo de hoje, que está vivendo em trevas, ele está experimentando. E muitos têm vivido um momento tão turbulento, um momento tão difícil em suas vidas, conforme mencionou ali o pastor Fernando Brandão no primeiro vídeo que nós assistimos. Se você não assistiu o vídeo, chegou aqui, o vídeo já havia passado, você pode acessar o link aí da igreja e assistir o vídeo no início do nosso culto, está bem aí no início. Aí o propósito então, irmãos, é nós compreendermos, nós entendermos melhor, um pouco mais, o que o apóstolo Pedro falou dentro aí desse texto. Jesus Cristo é a única esperança. Por quê? Na mesma época, quando os apóstolos ou a igreja missionária, ou a igreja embrionária, a igreja primitiva, iniciou, teve os seus primeiros passos de caminhada, o mundo também vivia trevas. E Jesus Cristo, ele se declara como a luz para este mundo. Se nós temos uma situação de trevas e nós podemos apresentar a luz, Cristo é a esperança. E nós temos visto pessoas que têm sofrido, pessoas que têm vivido um momento tão difícil. Assistimos o vídeo A Nova Geração. Quando nós assistimos ao vídeo A Nova Geração, nós vimos o que estava acontecendo lá no estado do Amazonas. Enquanto os nossos políticos queridos, eles brigavam para saber de quem era a culpa, nós batistas, através das ofertas, através das nossas agências missionárias, das nossas ações missionárias, porque foram diversas igrejas se envolvendo para que
os recursos necessários chegassem lá até o povo. E não foi só cesta básica. Levamos até cilindros de oxigênio, para que vidas tivessem as suas necessidades supridas. E isso faz parte da nossa caminhada missionária, faz parte das nossas contribuições, faz parte do nosso envolvimento com missões. Não adianta nós só chegarmos para uma pessoa que está necessitada, conforme assistimos no vídeo, e falarmos, olha, Jesus te ama, mas o sujeito está lá morrendo, está com fome, está perecendo, está cheio de necessidades pessoais, necessidades sociais, necessidades básicas, mas simplesmente Jesus te ama. E aí, você, o que vai fazer por mim? E nós nos envolvemos com missões, somos uma igreja que tem uma visão missionária justamente para atender a esses problemas e atender a essas necessidades. Irmãos, durante anos, nós batistas temos anunciado a esperança em Jesus Cristo. A primeira vez que eu assisti esse vídeo, o primeiro vídeo ali que nós passamos, que é o primeiro cartaz, a primeira campanha missionária em 1965, nós tivemos somente o áudio e depois tivemos algumas cenas, ou fotografias, naquela época ainda não tinha WhatsApp, não tinha celular e tantas outras tecnologias que nós temos hoje, mas 180 mil pessoas no Maracanã, e eu creio que não era só batista, havia várias igrejas ali envolvidas, com certeza, evangélicos, e o Maracanã lotado. Eu compartilhava ainda há pouco ali atrás, em 1996, foi a última vez que eu fui no Maracanã, quando ainda era Maracanã. Hoje é um estádio de futebol apenas. Porque naquela época você ia no Maracanã e você tinha a oportunidade de ver um estádio lotado. Depois eu tive, 96 eu ainda estava no seminário, mas talvez em 93, 94, eu fui numa campanha também e não tinha nem um terço do Maracanã lotado. Mas houve épocas onde o povo vibrava pelo trabalho evangelístico, pela obra evangelística. Você vê as cenas da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, as agências nossas andando pelas ruas da cidade, anunciando o Evangelho. Irmãos, nós precisamos voltar a vibrar pela obra evangelística. Parece que o povo se esfriou. É como o apóstolo Paulo nos fala em 1 Timóteo, no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E nós já estamos vivendo isso. Nós já estamos vivendo esta realidade há muito tempo. A pandemia, ela só veio para tirar a tampa para que nós percebêssemos que o molho ainda não está cozido, o molho ainda não está pronto, porque esfriamos há muitos anos. Nós precisamos voltar a vibrar por amor a Cristo. Nós precisamos também tomar cuidado, porque as cartas escritas em Apocalipse, ela serve para a nossa geração. Eu já tenho falado isso para os irmãos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Passa aí, por favor. Irmãos, eu quero caminhar te falando um pouquinho aí desse relato do Evangelho. Mostrar para você o poder do Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, sobre cada um de nós. Pedro e João haviam subido ao templo para orar. Era por volta das 3 horas da tarde. Era a oração da hora nona. Encontraram ali um homem coxo, está lá no capítulo 3. Eles pregaram o Evangelho, pregaram a palavra. E então aquele texto que diz que o homem pediu esmola para Pedro e João,
E eles então disseram: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. E eles então, cheios do Espírito Santo, levanta e anda. Aquele homem experimentou um grande milagre sobre a sua vida. O Espírito Santo naquele dia agiu de tal forma que aí então este homem passa a dar testemunho do poder de Deus sobre a vida dos apóstolos. E os apóstolos então eles são presos por eles terem feito este milagre e também por anunciarem o nome de Jesus Cristo. Mas ainda presos, eles não foram impedidos de anunciar o reino de Deus e eles também não perderam a esperança. Irmãos, nós precisamos entender, precisamos compreender. Eu quero apenas fazer aqui uma passagem, é uma passagem rápida pelo capítulo 4. Não vou dar toda a ênfase aqui no capítulo, mas nós vamos observar um pouquinho aqui, porque o nosso propósito é apenas pincelar aí no tema da nossa campanha, porque nós queremos falar do nosso trabalho missionário, o trabalho que nós batistas realizamos, nós como igreja do Senhor, que fazemos parte também desta obra missionária. Primeiro, identificar que o poder de Deus está sobre nós, mas nós apenas precisamos abarcar, nós precisamos apenas fazer parte daquilo que Deus quer fazer. Esta semana, na live que aconteceu através de missões nacionais, do Multiplique, o pastor Esdras, ele mencionou no nosso primeiro encontro sobre a necessidade de nós cristãos experimentarmos uma vida cheia do Espírito Santo. E para isso nós precisamos realmente permitir que o Espírito Santo opere em nossas vidas. Passa para mim, por favor. Está aí o versículo 1, então, do texto, diz o seguinte: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Irmãos, a cura daquele homem chamou a atenção não somente do povo, mas também das autoridades judaicas. Esses homens, Pedro e João, eles foram presos, mas a obra de Deus ela não foi impedida. O Espírito Santo continuou a operar. O Espírito Santo continuou a realizar a sua obra no coração daqueles homens, continuou a agir, e naquele dia, diz o relato bíblico, que mais 5.000 vidas se converteram. 5.000 vidas tomaram uma decisão por Cristo Jesus. Isso sem contar mulheres e os demais familiares. Todos se tornavam testemunhas do poder de Deus. E aí então, a ação de Deus, os propósitos de Deus, eles não são impedidos por aqueles que não querem que a obra de Deus avance. Porque não depende deles. Deus reina. Deus tem a sua autoridade. É o poder de Deus operando. É o poder de Deus agindo. É o poder do Espírito Santo de Deus. Ainda que a igreja não faça a sua obra, Jesus Cristo já havia falado, ainda que eu não fale, as pedras clamarão. Ainda que a igreja deixe de fazer a sua obra, o Espírito Santo de Deus continuará agindo. Porque a obra de Deus não depende de nós. Apenas nós experimentamos o mérito, a graça de sermos instrumentalidade de Deus na sua obra. E para nós, poder trabalhar para o Senhor. Que mérito. É por isso que a Bíblia, Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Deus. Para nós precisa ser mérito. Eu preciso
receber isso como uma graça na minha vida. Eu sou instrumento de Deus, louvado seja o Senhor. É isso que eu preciso entender. Parece que nós vivemos uma época que tem pessoas que acham que só é importante trabalhar para as autoridades humanas. Gente, quanto prazer, quantas bênçãos nós temos por sermos instrumentos de Deus. E aí então, eles experimentaram a vitória do Espírito Santo no tribunal humano. E aí o versículo 5: e aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote Caifás e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Irmãos, Pedro e João, no dia seguinte eles foram então levados à presença. Se você observar o relato das pessoas que ali estavam, eram os mesmos homens que estavam no julgamento humano de Jesus, o julgamento religioso que Jesus Cristo experimentou. Aqueles que supostamente eles tenham condenado Jesus Cristo à cruz. Esses homens continuavam se considerando o tribunal humano, o tribunal religioso. Eles achavam que tinham poder sobre a obra de Deus. A resposta de Pedro, ela é direta. Ela traz sobre aqueles homens o juízo de Deus. Eles haviam rejeitado a Cristo, que as Escrituras apontavam como a única esperança. Pedro, então, ele faz a citação de Isaías 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu aceitei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que não crê, se apresse. Pedro, então, cheio do Espírito Santo e com ousadia, então, ele fala de Jesus Cristo como aquele que fora rejeitado pelos judeus. Deus constituiu Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, como pedra angular. E para alguns, pedra de tropeço, porque não creem no poder de Deus. E eles trazem juízo àqueles que não creem que Jesus Cristo é a única esperança, trazem juízo de Deus. Sobre si está a ira de Deus, sobre as suas vidas. E aí então, Pedro e João, eles fazem esta declaração de Atos 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se nós aplicarmos esse texto dentro da realidade que nós estamos vivendo, nós estamos dizendo o seguinte: que todos aqueles que creem numa salvação fora de Jesus Cristo, eles estão indo contra a palavra de Deus. E eles então vivem em trevas. Ou seja, eles estão negligenciando aquilo que a palavra de Deus nos aponta como
a única esperança. E aí então, nós podemos dizer que o mundo tem vivido uma cegueira religiosa, ou seja, a cegueira religiosa atrofia a fé humana. E aí os versículos 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair para fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo que havemos de fazer a esses homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. É interessante por isso que eu prefiro olhar o texto na sua íntegra. É como se eu pudesse omitir a verdade ao mundo. Olha, esse homem experimentou um milagre, mas foi pela oração de Pedro e João. Pedro e João, que são homens cheios de autoridade de Deus, e eles oraram, então o poder está na oração deles. Não tem acontecido isso no mundo de hoje? Por isso que a cegueira religiosa atrofia a fé humana, porque há muitos que são cegos religiosamente e acreditam que o poder está na oração de um elemento, de uma pessoa. Isso não é uma verdade espiritual, irmãos. A autoridade é no nome de Jesus Cristo. A autoridade da oração, o poder, é sobre o Espírito Santo. Jesus Cristo havia declarado aos apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder não é nosso. O poder é de Deus. Ainda que eu possa levar um dia inteiro de joelho, orando, consagrando a minha vida ao Senhor, estar cheio do Espírito Santo, quem continuar agindo em minha vida é o Espírito Santo de Deus. E a hora que Deus não quiser mais fazer a sua obra através de mim, Ele não vai fazer. Por quê? Talvez eu entre numa vaidade espiritual, achando que o poder é meu e não é de Deus. Esse é o problema que o mundo religioso de hoje tem vivido. E nós evangélicos, nós cristãos, religiosos, ficamos cegos espiritualmente e começamos a atribuir poder às pessoas. Olhando para o capítulo 3, após o milagre, Pedro e João ficaram acuados, as pessoas foram até eles, achando que eles tinham poder. E eles então começam a pregar a Jesus Cristo, apontar a Cristo como o autor do milagre, o autor da nossa fé. Irmãos, precisamos entender que depois de tantos e tantos anos, 2000 anos, a igreja continua vivendo da mesma forma, se perdendo em seus valores religiosos, em suas práticas locais, em suas práticas chamadas espirituais, atribuindo valores que não pertencem ao Senhor, a determinados grupos religiosos. Irmãos, nós precisamos entender, nós nos reunimos para adoração, para louvor, para a glória de Deus. Isso está aqui no texto bíblico. Pedro e João, em todo o tempo, eles apontavam para o Senhor. Jesus Cristo é a única esperança, e debaixo deste nome, nenhum outro nome existe a qual nós podemos anunciar a salvação. A salvação é somente através de Cristo Jesus. E aí então, nós olhamos para
um novo contexto, a imposição do pecado humano. Isso aí como se dá? Essa imposição. Versículo 18, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. E respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixando-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre. Irmãos, nós estamos diante de uma verdade religiosa imposta, ou mesmo implícita nos conceitos religiosos da nossa geração. Olha cada um desses pontos aí. Primeiro, hoje o mundo, de uma maneira bem ampla, muitas pessoas que estão envolvidas com as igrejas, eles reconhecem a ação de Deus, mas eles negam a necessidade de uma mudança de vida espiritual. Reconhece-se a ação de Deus. Aqueles homens reconheceram que eles haviam estado com Jesus, mas eles não queriam aceitar uma mudança de vida. Assim também está no nosso contexto. Quantos têm falado: não, você se mantém na sua religião, mas você não precisa mudar os teus hábitos. Deus não está preocupado com os seus hábitos. E a pessoa, então, vive uma religiosidade apenas de rótulo, mas a vida, os pecados continuam os mesmos. Isso é a imposição do pecado humano. O pecado no coração do homem impõe práticas que contrariam a vontade de Deus em nossa caminhada espiritual. Reconhece o poder da palavra de Deus, mas nega-se a aplicar a vida pessoal. A gente até fala que a Bíblia não contém erro, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a verdade, mas não aplicamos a nossa vida. E negamos. Quando somos confrontados com as verdades bíblicas, aí colocamos ela de lado. Ou simplesmente, não é bem assim. E começamos a fazer ou colocar que, olha, não tem nada a ver, ou isso não deve ser desta forma, é a sua interpretação, como se a Bíblia tivesse 2, 3, 4 ou 5 interpretações, ou se é válido cada denominação interpretar a Bíblia de um jeito. A Bíblia só tem uma interpretação. Pedro fala que a Bíblia não é de particular interpretação. Então ela só tem uma interpretação. Se a denominação A, B, C, D ou F, ela está interpretando diferente, está errado. A interpretação da palavra de Deus é uma só. Então, as pessoas reconhecem o poder da palavra, mas eles negam aplicar a sua vida pessoal. Terceiro ponto, reconhece os milagres de Deus, mas nega-se seguir o Deus do milagre. Isso é o que mais nós estamos vendo nessa imposição do pecado da religiosidade, da prática dos homens. Eles reconhecem que Deus fez o milagre. Mas olha, aceitar ou seguir o Deus do milagre, jamais. Aqueles homens reconheceram a ação de Deus na vida de Pedro e João, reconheceram que aquele homem foi curado, que aquele homem
que já com 40 anos de idade, diz o texto bíblico que ele era um coxo de nascença, então por muitos anos ele foi levado, talvez, desde bebê ele era levado ao templo, e criancinha ele era colocado ali. Se hoje nós olharmos nas ruas das cidades grandes, muitas mães levam crianças, bebês, para mendigar, pedir esmolas. E às vezes, infelizmente, essa é uma realidade social que o nosso Brasil ainda vive. Drogam as crianças para que elas não perturbem. Não sei se vocês já observaram que a maioria dessas crianças que andam nos colos aí dessas mães pelas ruas, elas estão sempre dormindo. Não são aqueles bebês que ficam chorando, que incomoda, incomoda os outros, mas a mãe, na verdade, ela não deveria ficar incomodada pelo seu bebê estar chorando. Louvado seja Deus, porque a criança chora. Eu sou, como pregador, pastor, de maneira alguma eu vou constranger qualquer pai que trouxer uma criança e a criança ficar rodando pelo salão da igreja. Eu não me incomodo com isso, louvado seja Deus. Porque quando o pai começa, vocês que estão aí, mães, mãe grávida, não deixe de trazer a sua criança. Não, porque ela chora muito. Ensine o menino o caminho que ele deve andar. Então, desde pequenininho, não tem problema algum. Tem a sala, tem um outro local. Mas o que a gente vê é que essas mulheres usam apenas a criança para mendigar. E aquela criança também, aquele homem, aquele que agora é um adulto, já com 40 anos de idade, ele então já podia responder por si próprio, mas provavelmente desde criança ele era levado à porta do templo para pedir esmola. E assim ele era conhecido. E agora todos reconheceram o milagre, não podia se negar que o milagre aconteceu. Mas quem estava disposto a seguir o Deus do milagre que Pedro e João apontou? Muitos se converteram naquele dia. Mas aqueles homens religiosos que Pedro já havia apontado, olha, vocês estão negando, Isaías 28, versículo 16, vocês estão negando, vocês já negaram lá atrás e continuam negando a Cristo, eles continuavam a rejeitar. Aceita-se Jesus, são batizados, mas nega-se cumprir a missão de anunciar o Evangelho. A resposta de Pedro para aqueles homens, versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro e João estavam debaixo de uma missão, pregar o reino de Deus, pregar a palavra de Deus. Eles sabiam que não poderiam se calar. Há pouco tempo nós mencionamos esse texto aqui, fala e não te cales. Nós precisamos continuar a anunciar. É a missão que nós recebemos do Senhor. Mesmo debaixo de ameaça, eles declararam, nós não podemos deixar de anunciar o reino de Deus. Julgai vós se é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Vê se é certo, vê se é correto. Irmãos, melhor é obedecer do que sacrificar. Nós precisamos viver debaixo da obediência de Deus. E qual foi a ordem de Deus? A ordem que Deus nos deu? Pregar, anunciar o reino de Deus. Então, nós precisamos anunciar, nós precisamos falar, nós precisamos pregar, nós precisamos proclamar a glória do Senhor. Reconhecem a missão, mas têm medo, vergonha ou não querem perder os amigos ou os familiares, por falar que Jesus é a única esperança. E muitos têm vivido desta forma, se sentem constrangidos,
Pedro e João, então, eles rejeitaram a proposta de se calar e desobedecer à vontade de Deus. Mas cheios do Espírito Santo, eles continuaram a pregar: Jesus Cristo é a única esperança. E eu quero concluir te dizendo o seguinte: tenha certeza que Jesus Cristo é a única esperança para o mundo em trevas. E que em nenhum outro há salvação. Não existe debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente ao nome de Jesus Cristo, o Nazareno, pode haver esperança. O pastor Luiz Roberto dos Santos, ele é pastor da Igreja Memorial da Tijuca, no Rio de Janeiro, professor do Seminário do Sul, fazendo um comentário sobre o versículo 12, que está aí no material de missões. Ele nos fala o seguinte: eu destaquei aqui a palavra do pastor Luiz Roberto. A cura, a salvação daquele homem aleijado, era a manifestação visível do Jesus de Nazaré vivo. Não há esperança de salvação em nenhum aspecto religioso. Essa foi a denúncia dos apóstolos. A religião judaica, o sinédrio, o templo, a lei, não possuem o poder da salvação. Esse fato prova que não existe esperança em qualquer outra fonte de salvação. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, não sei se eu coloquei aqui, vê se, passa aí, vê se essa é a última tela. Tá, deixa aí então, pode deixar aí. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro nos diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero te falar o seguinte: nós como cristãos temos um grande desafio, temos uma grande obra para realizar. Missões nacionais, durante esses últimos, vamos colocar 2 anos, 2020 e 2021, tem se esmeirado de forma tremenda. E olha, com toda a pandemia, com tudo que os evangélicos do mundo inteiro têm vivido, têm ainda alcançado. Muita obra tem sido realizada, mas isto graças a cada igreja, a cada batista, a cada cristão que tem se envolvido, que tem pagado o preço no reino de Deus. O alvo da campanha, volta a tela anterior aí, por favor. Assim, então segue. Tá, clamar por missões. O alvo da campanha de missões nacionais tem sido, para esse ano, 18 milhões, se não me falha a memória. Estava em um dos slides lá no início. 18 milhões. A nossa igreja, pode deixar aí. A nossa igreja, nós não temos votado um alvo em nossas campanhas, porque nós temos desafiado os irmãos a fazerem missões mensalmente. Para graça e misericórdia do Senhor, a nossa igreja tem estado envolvida, mesmo durante essa situação espiritual, econômica, socioeconômica, enfim, que nós temos vivido, nós temos estado envolvidos mensalmente com missões. Nós não temos deixado de contribuir com o trabalho missionário. Nós temos, quem não conhece, nós temos o Mário Lúcio, que está aí como missionário, e nós temos contribuído aí com o ministério do Mário, nós temos contribuído também com o ministério da irmã Jaqueline, nós temos realizado também a parceria através do PAN com missões nacionais, temos contribuído também com a Convenção Batista Mineira através de fundos missionários. E
também ministério pastoral através da convenção, que é o Fundo Beneficente. É claro que tudo isso é missões. Seja o plano cooperativo, que a igreja contribui mensalmente, seja a ajuda, a oferta que envia para a associação, tudo isso é missões. Não é só nós estarmos desafiando os irmãos a tirarem ofertas missionárias mensalmente, mas é a tua própria contribuição, é o teu próprio dízimo. Faz parte do conjunto e do trabalho, do desenvolvimento daquilo que nós realizamos como obra missionária. Ali nós temos um quadro do que Missões Nacionais têm realizado. São 896 missionários. Através do PAN nós contribuímos com, lá na região do sul do Brasil. Hoje mudou o missionário, eu não recordo o nome agora do missionário, era o Ananias. Hoje é um outro missionário que nós temos estado em parceria. Todos os meses recebemos o relatório desse pessoal aí que nós estamos falando, tanto do Mário, quanto da Jaqueline e também de missões nacionais. Nós tivemos 32 novos projetos de revitalização e plantação de igrejas. 4 igrejas foram organizadas, isso no sul do Brasil. Tivemos 224 batismos, 206 novos missionários radicais nos campos e 5.142 crianças alcançadas pelo evangelismo. E são 67 reinseridos na sociedade por meio da Cristolândia, o trabalho das Cristolândia, 454.301 refeições servidas nas Cristolândias. Dá aí uma ênfase que durante essa pandemia a Cristolândia esteve funcionando, atendendo as pessoas que estavam ali em situações de vulnerabilidade, de rua, pessoas que passavam até mesmo por situações difíceis. No período de inverno, as Cristolândias abriram as portas para que aqueles que quisessem ser acolhidos no período de inverno, eles poderiam dormir, tomar banho e ter uma sopa ali servida, e se assim desejasse, ou ficar ou ir embora, eles estavam livres. Então, 74 venezuelanos interiorizados por meio de novos projetos. Isso aconteceu lá no sul do Brasil também. Nós tivemos 16.180 pessoas assistidas pelo Novo Sorriso da Amazônia, aquele trabalho da Jaqueline. Os irmãos, Jaqueline não, é a Brenda. É a Brenda Cristina que está envolvida também lá no Amazonas, tá, que ela mostrou aqui quando esteve aqui na igreja, tá, que é o projeto do navio, do barco, né? É do barco. 30.734 cestas básicas distribuídas pelo SOS Brasil. E mais de 10.000 menções de projetos em veículos de comunicação externos, 21% de crescimento de ofertas referente a 2020, recebidas em 2021, e 64% de acréscimo de parcerias em relação nesse período. E aí tem 3.000 acessos diários nas plataformas, são 10.000 ouvintes de média por dia, está ali a rede 316, são 579.420 acessos. Essa ali é a rede 316, de 21 de abril a 30 de junho, e também os veículos de áudio. Agora no dia 18, segunda-feira, sem ser essa outra, eu vou estar falando na rede 316. Irmãos, caminha aí um pouquinho mais para encerrar. Nosso último slide é a carreta missionária, que tem como alvo até o término para cada ano, né, são 5 anos, para cada ano o alvo é alcançarmos uma carreta. E a carreta hoje, ela está passando de manhã, fugiu agora o nome da cidade, mas ela está indo em direção aí ao Nordeste, está passando e para também visitações. Esse é um projeto e esse projeto tem sido alcançado.
Ministério de Missões esteve compartilhando também o vídeo aí da carreta no grupo da igreja. Dá uma assistida lá, pessoal, conhecendo a carreta. A carreta já teve em vários estados e tem caminhado aí para que o povo conheça. Faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa visão missionária, faz parte das nossas ações missionárias. Irmãos, eu quero só concluir, irmãos, mostrando o seguinte. Olha, cada envolvimento nosso é uma vida que tem a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de nos envolver, nós não podemos deixar de participar. Não é só contribuir com recursos financeiros, mas podemos contribuir de várias formas possíveis. Precisamos clamar ao Senhor. Conforme Jesus Cristo nos falou, clamar ao Senhor da seara. Porque olha, nós estamos numa cidade pequena e a seara é grande. A seara é grande. E olha, poucos são aqueles que querem estar envolvidos com o reino de Deus. Às vezes, o nosso ego nos impede que nós venhamos fazer aquilo que é a vontade do Senhor. É porque somos vaidosos. Somos vaidosos, negligenciamos a obra de Deus de várias formas. Quando eu falo que somos vaidosos, é porque nós queremos os aplausos para nós. Nós queremos ser acariciados a todo tempo. A todo tempo nós queremos experimentar que alguém passe a mão na nossa cabeça. A todo tempo nós queremos afago, queremos aconchego. Encosta a cabecinha aqui no meu ombro e chora. A todo tempo nós queremos isso. Nos falta compromisso, nos falta fidelidade, nos falta envolvimento, nos falta nós reconhecermos que estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E olha, nós estamos recebendo algo que nós não merecíamos, que é a graça de Deus. É um favor imerecido. Eu estou aqui porque Deus está fazendo um favor à minha vida, me permitir que eu possa desfrutar da sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos estar encerrando o culto desta noite. Que Deus esteja abençoando a sua vida, Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, que a graça, o amor, as misericórdias do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus esteja operando de forma tremenda, de forma maravilhosa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos a vida dos teus servos, a tua igreja, aqui na cidade da Campanha. Nós colocamos, ó Pai, a tua igreja espalhada neste Brasil. Aqueles que pregam Jesus Cristo, a única esperança neste Brasil, neste mundo afora. Anunciando o teu reino, anunciando em Cristo a única esperança, a única salvação. Colocamos essas vidas debaixo da autoridade, da tua autoridade, debaixo do teu poder, debaixo da tua graça. Continua, ó Pai, a nos capacitar, a nos conduzir segundo o teu querer, segundo a tua boa e perfeita vontade. Fala aos nossos corações, traga perdão neste lugar, traga restauração no meio da tua igreja, traga restauração no meio do teu povo, que o poder da tua graça, a autoridade do teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E que o amor maravilhoso, imensurável do nosso Deus, a graça salvadora através de Cristo Jesus e o Santo Espírito toque em cada coração, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e tenham todos uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Amém.